Eu posso estar enganado, porque eu estou longe, não estou vendo de longe. Mas a minha impressão é que o Renato está de saco cheio. Ah, tenho a certeza disso, Guilherme. Né? Acho que ele está de saco cheio, não tem mais. Eu vou tirar o que desse time aí? Tirar nada. Vou ser campeão? Não, não vou. E ele nasceu para ser campeão, né? E aí, o que eu vou fazer? Eu só posso me desgastar. Eu acho que ele está de saco cheio. Eu acho que o Grêmio, respondendo a pergunta, que é uma belíssima pauta, o Grêmio não deve renovar com o Renato. E o Renato não deve renovar com o Grêmio. Não é unilateral. E o gauchão do Octa, aí fica sem Isso Renato. fica exatamente para um produto novo, para um ano novo, para uma temporada nova, que o Grêmio precisa se encorajar a fazer, longe da tutela do Renato. Porque o Renato, embora estátua, embora seja uma figura que você não vai discutir na história do Grêmio, ele ou qualquer outro continua sendo menor do que o Grêmio. E se a gente corre o risco de inverter essa régua, é perigoso. Então dá para ir para 2025 tentar o Octa com outro treinador. E o Renato tem o mercado de São Paulo inteiro para desbravar, tem o Rio de Janeiro para Cruzeiro, né? Tem Minas Gerais, ele tem já tem teria sido procurada a informação do Gabardo. Vitoriosa. Né? Debora, a gente não pode esquecer disso. A carreira do Renato é vitoriosa no Grêmio com faixas, é vice-campeão de Libertadores com o Fluminense, campeão de Copa do Brasil com o Fluminense, ele é vice-Libertadores com o Flamengo e a culpa da perda do título não é dele, mas o nível de exaustão do Grêmio com o Renato e do Renato com o Grêmio é perceptível, a gente vê a olho nu. Eu acredito que acredito não, também tem uma informação, tá? De que o Renato é o técnico do presidente para 2025. Porque é um ano eleitoral, porque tu fazer uma manobra, tu vai estar manobrando um transatlântico, tu tem que manobrar muito rapidamente, tu vai ter que mexer numa estrutura em que tem um técnico que absorve muito do futebol, embora o Grêmio tenha um departamento de futebol muito atuante, e o Antônio Brum é um cara muito atuante, é um cara que tem se saído muito bem, apesar da juventude, como vice de futebol, mas o Renato ele tem um tamanho que ele compõe aquela estrutura ali de uma forma muito interessante. E também tem um histórico recente do Renato, né? Que sempre aparece nessa reta final de ano, sempre um interesse, uma instabilidade, uma dúvida se fica ou se não fica. Eu acho que a gente que trabalha há muito tempo aqui com o Renato está há muito tempo no Grêmio, é meio roteiro repetido isso, Você né? acha que o Grêmio é o clube do Renato para 25? Você disse que o Renato é o treinador do Guerra. Perfeito, é informação. Mas observando o cenário, você vê o Renato elegendo o Grêmio como seu clube para 25? Eu acho que sim, Maurício. Eu acho que sim, porque tem um campeonato estadual que é histórico para disputar, né? Tem jogadores que chegaram e que vão dar a resposta ainda melhor no segundo semestre, que estão se adaptando. Por exemplo, o Grêmio tem um centroavante que não estreou ainda, o Arezzo. Esse é um cara que vem para um segundo momento, para ir se adaptando e para entrar aos poucos, mas tem um potencial enorme. A gente que viu ele jogar, né, César, um centroavante de altíssima qualidade, ou seja, ele já construiu um grupo, o Grêmio hoje tem um grupo, agora tu precisa só elaborar melhor esse grupo. Existe uma leitura sobre as questões do Renato no Grêmio que eu acho que superam a linha do querer ou não, né, do gostar ou não até, vou até mais longe. A experiência do Grêmio com o Renato já tem 15 anos. O Renato sempre foi a salvação. E eu não falo ela como aquela coisa do apagar incêndio, não. Como uma figura que... Vai ganhar. Que era, não, era uma figura além das críticas, além das crises, acima das crises. Tanto é que eu brinco com a frase do Homer Simpson, né, que o Renato, a culpa jamais é do Renato, né? Não existe nenhum processo interno do Grêmio que a culpa seja do Renato, a não ser, às vezes, as críticas do torcedor. E eu acho que o Léo tem toda a razão. Porque se num primeiro momento, no início da gestão, Alberto Guerra, a gente poderia ter um trabalho de 3 anos de gestão, que tu pudesse arriscar uma mudança de rotina importante. Vocês lembram que o Alberto Guerra ele é eleito presidente na metade de novembro. E ele assume durante a Copa ainda, né? Foi no dia 16 de novembro, não sei que dia que terminou a Copa. A Copa começa, termina 21 de dezembro. Isso, melhor ainda. Então, ele teria aquele tempo todo para fazer uma mudança, e aí a gente pode usar radical. Por que eu não vejo agora, por iniciativa do Grêmio, essa ação? Pelo tempo, tu não vai fazer isso no último ano da tua gestão, tá? E principalmente
pelo medo. Gente, presidente do Grêmio nenhum vai demitir o Renato. Mas não vai demitir. Não, mas eu tô entrando nesse não ponto renovar. aí. Mas, então, Entende? Mas é o que eu tô dizendo. Nenhum vai demitir. Mas final do ano não renova. E onde que o Renato teria... Já aconteceu, tá? Já aconteceu. Qual presidente não renovou? Um presidente Odoni. não renovou. Não, o Odoni renovou. Qual foi Depois que o não Odoni renovou? demitiu. Teve um presidente, em 2013, que não renovou com o Renato. Ele chama o Renato em setembro e não renova É o com o presidente Renato. que eu não me lembro agora. Fábio Koff? Fábio Koff. Ah, Vem bom, o o Ellison. Fábio Koff é pai Ele dele, é o não único que renova, pode. e aí ele contrata o Ellison. mas Guerra não é Fábio Koff, Romildo não é Fábio... essa é a frase, ninguém é Fábio Koff. Mas nesse Só que o contexto Renato da não renovação, nunca vai ter. existe uma proposta do Fluminense que vem a público. O Renato deixa claro que sim, o Fluminense o procurou e ele poderia ir para o Fluminense, e aí o Grêmio não renova. Existe um outro contexto, que é sempre o mesmo. A gente tem que falar aqui de um casamento que foi lindo, maravilhoso, os filhos são lindos, maravilhosos, cresceram, Se formaram, estão bem empregados. mas depois de anos e anos e anos, existe um lado do casamento que faz gato e sapato do outro. Tu acha que é um relacionamento abusivo? Não é um relacionamento abusivo, é um relacionamento que, pelo Desgastado. desgaste, pelo tempo, ele caminha para uma situação que um lado dita 100% das Mas regras. e se o outro lado quiser que isso aconteça? Eu acho que é uma deformação, tu tem razão. Mas eu não A sei questão se é o- muito simples. sei se o Grêmio não quer isso. Nós estamos Sabe? em 3 de setembro. 3 de setembro. O lado do casamento aceita uma entrevista. E nessa entrevista, o lado do casamento diz: eu sou muito procurado. Cita nomes, cita um nome de um time, especificamente, que já o procurou antes. Há uns 2 anos ele era a bola da vez no Corinthians também, então é um querer do Corinthians. E é um E mercado a aí- ser desbravado pelo Renato, né? São Paulo. E aí vem uma informação que ela é real do Cruzeiro. Essa é forte, hein? E faz muito sentido por o que está se transformando o Cruzeiro. E Tem uma história do Cruzeiro. Achei brilhante a tua comparação, mas ela sustenta uma tese. Porque essa relação comercial, ela não pode ser levada para o lado afetivo. Quando tu compara com um casamento, é óbvio que num casamento, se tu disser o seguinte, ó, tem gente me procurando, é terrível. Agora, no mercado comercial, vamos Mas, pegar... César, eu tô falando de vida real, tá? Não existe casamento comercial? Vamos ser bem sinceros. Tudo bem, mas Não, existe. Marco, ele tá Eu tô 15 dizendo anos no que- Grêmio. Eu tô dizendo que é um casamento que caminhou para Não um teve lugar nenhuma que as relação. coisas se misturam e que um lado dita as regras. Ele fez questão de lançar essa informação no dia... Foi no dia 1º que deu a entrevista, não sei quando. 30. Mas enfim, nós estamos no Ou dia 29. 13 Sabe quem é que dita? falando sobre isso. Sabe quem dita a relação? Não. Sempre foi ele. Não é ele, às vezes. A relação, quem dita é quem tá por cima. O Renato é mais procurado do que o Grêmio por grandes projetos. Mas o Renato, nesse sentido, em relação ao que a relação que ele construiu com a torcida do Grêmio, ele sempre está numa situação por cima. O Renato, até no momento em que o Grêmio está em viés de baixa, como ele é estátua, ele já ganhou, ele está sempre numa posição... Eu acho maior. isso um erro. Eu acho um erro. A gente analisa existe a uma- estátua. O trabalho existe- dele nesse ano é muito ruim. E existe uma hipertrofia, não tem nenhuma dúvida. O Renato não faria no Grêmio, em outro clube, nem 30% do que ele faz no Grêmio. Se ele dá entrevistas dizendo fulano errou, Beltrano errou, Ciclano errou lá no Flamengo, no Fluminense, mesmo em times que ele tem relação Cruzeiro, por exemplo, que ele tem uma baita história, nossa, ele não dura uma Mas eu semana. nunca vi- Mas no que falam? No Grêmio... Por Não, que que eles no por Grêmio? que falam no Corinthians e no Cruzeiro? Porque ele é muito bom treinador. É por Porque ele é isso. técnico, ele é bom técnico, Mas ele tem por uma isso, trajetória. A relação é essa. Eu tenho uma ideia do Renato em Porto Alegre, e eu fecho muito com o Mas que o ele Marco tá sempre fez colocando. isso, ele nunca mudou, ele sempre foi É só assim. tu pensar. O Grêmio sabe o disso. Jeromel perdeu parte do salário esse ano? Sim. Porque ele tá em baixa. Ou ele ficou em baixa pela idade, enfim. Sim, o Renato só cresceu Só o salário. cresceu. O Renato começou no Grêmio com 180 e hoje tem 1,5 milhão. Essa barganha pode representar 400 mil a mais uma renovação. Mas eu nunca vi uma cara de fim de ciclo como essa. A questão não é o Nem dinheiro no aqui. 5-0 pro viu, Flamengo, nem sabe nas o que outras acontece? ocasiões. Porque o trabalho Infelizmente, nesse ano é ruim. não. Essa conversa estaria acontecendo se o Grêmio ganhasse a partir de 2-0? Sim. Sim, porque, Não teria. porque Sim, ela, pela ela é entrevista. parte de uma entrevista. Pela entrevista. Mas a entrevista não aconteceria daquele jeito. Não, mas Não, foi viria a antes. informação que o uma Cruzeiro entrevista o anterior. procurou. Não, a entrevista é agendada, é anterior A ao jogo. entrevista foi concedida Quinta. no meio da semana. Foi antes do jogo. Cara, é que o Renato vai pra Libertadores, sabe? Ele é o treinador do Grêmio ano que vem.
Não, mas ele não vai. Eu também Se acho. ele não for, a pergunta. Não, mas Mas não fazer vai. enchente, esqueci. Ele vai, o time tá tem encaixado, argumento o time da Sabe o perdeu que enchente. que aconteceu? Sabe por que tu Agora tem ele ideia acertou o de time. fim de O ciclo? Renato até pode ir para Libertadores. Ele São tirou, 8 caras. Agora Ele o tirou Grêmio os não dois vai. melhores Não, jogadores não com vai. 13 minutos, Potter. Hã? Guerrinha tribuna. Ele tirou os dois melhores jogadores do Grêmio Não, aos ele 13 erra. minutos. Ele erra. É que tem Ele várias. esvaziou o time no. Não, mas é que nesse ano ele tá errando mais do que acertando. Esse Eu, ano também, ele nunca errou. eu acho que no ano esse passado. ano é isso. No ano passado, o Grêmio se enganou com o Renato. No ano passado ele se enganou. Por conta do ET. É, né? por causa dos fatos. Tinha uma anomalia jogando futebol brasileiro que carregou um time que ele tomou 50 e poucos gols para a segunda colocação do brasileiro. Era uma anomalia que estava aqui, certo? Aí o Renato se vendeu como grande responsável. Ele mesmo. Ele mesmo, lá Lá no no Maracanã. Maracanã. Aquela entrevista, já falei 70 vezes aqui. Bingo. Pode botar o 71 bingo do agora. Potter aí. A entrevista do Maracanã contra o Fluminense. Ele ganhou um monte de Como dinheiro. tu gosta de lembrar? É que o seguinte, é que Tu tem umas coisas que tu tem uma memória tão seletiva. é que César, infantilmente seletiva. César, é que é o seguinte, o trabalho do Renato esse ano é campeão gaúcho até enchente. Certo? Que é o que ele podia. Aí ele classifica os dois, o time na Copa do Brasil, até uma fase, 2 fases, e depois na Libertadores da América. Só um pouquinho, vamos- com enchente. Vamos só um pouquinho. Já com ele enchente. passa na Copa do Brasil eliminando o Operário. Sim. É o que vale a regra pro Gauchão, é o que ele pode ganhar. Ele ele não fala- pode cair pro Operário. É que assim, o Renato tem problemas esse ano. Não é uma. Senão nós não estaríamos discutindo o Renato aqui. É que o Grêmio não tem outro treinador pra colocar. Por que não não? tem. Por que não? O Grêmio não tem. Neste momento não tem. Nesse momento em setembro. Não, Debona. Nesse momento, Não, é que a gente não fala em setembro, a gente fala em dezembro. Na real, Em tem janeiro. 545 treinadores pra contratar. Pra janeiro, eu tô falando de janeiro. Qualquer um, Sim. janeiro. Tem diversos treinadores. São com um mercado, o mercado inteiro da América Latina, certo? De treinadores. De Portugal. E Portugal. Nós estamos em 500 É profissionais. que me espanta quando as pessoas perguntam, mas mas aí- tirar o Renato e trazer mas quem? aí tem Como um assim, ponto. gente? Vamos lá. Vamos lá. Peraí. O Grêmio Se trouxe... independência é Alguém essa? tem alguma dúvida se o Grêmio for pra Libertadores, o Renato não é o treinador do Grêmio ano que vem? Não, mas ele não vai, Renato. Potter. Guerrinha fez uma frase lá, deixar Guerrinha. claro. O Monsalve bota time na Libertadores. Esse negócio, Não, então esse o Inter vai ser negócio aí campeão. vai treinar. Quem vai Matematicamente treinar o pode. Grêmio? Olha, tem fila de cara para treinar o Grêmio. Também acho. Tem fila. Também acho. Quer dizer, é aquele negócio, o cara fica achando assim, diz, não. Não, o Renato realmente, ele é a grande figura do Grêmio. E será até Agora, o fim dos dias. Se tu fizer hoje uma pesquisa, ele já não goza da mesma popularidade que gozava. Por quê? Porque ele não tem resultado. Ganhou o Gauchão. Tudo bem, tá legal, tá, é pouco, né? Pouco. Quanto é que gasta o Grêmio? Bom, aí vem 3 perguntas que a gente precisa se fazer. O problema do Renato é dinheiro? Não é. Não é. 1,5 milhão por mês não é dinheiro, né? Bom, o Renato tem mercado tirando o Rio de Janeiro? São Paulo ele treinaria? Eu tenho lá minhas E dúvidas. tem o mercado a desbravar que é São Paulo, Guerra. Ele Mas nunca em trabalhou Minas lá. eu acho que ele tem Exatamente. espaço. Exatamente. Minas Gerais. Eu acho que essa. Aí vamos fazer o seguinte, olha, ele não vai para São Paulo, ele não tem problema de dinheiro. Muito bem, vai ficar no Grêmio. Tu acha que ele não para e diz assim, presidente, quanto é que a gente pode gastar ano que vem para ter um time competitivo? E todo mundo sabe que o Grêmio está com dificuldade financeira. Aí o presidente vai dizer para ele, olha, Renato, é X. Aí entra aquela decisão, diz, não, eu vou dar uma parada.